Irmãos, rapidamente, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, é a ceia do Senhor. Eu não quero tomar muito tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 15. É sempre bom estar aqui com vocês, irmãos. E cada vez que passo por aqui, a gente vê o crescimento da igreja, quantitativo e qualitativo. Alguns rostos conhecidos, somos sempre bem cuidados e amparados. E eu vim hoje, acostumado a vir, pastor, eu digitei o nome da rua errado e fomos para lá do outro lado. É Marcos, eu coloquei Marques. Eu falei, será que o pastor Josnei tirou a igreja do lugar? Porque parecia que era aqui, mas o Senhor nos trouxe para a glória de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos diz assim o texto: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, foi lida a tua palavra, a qual o Senhor é responsável por ela. Uma vez mais eu faço uso dela, Senhor, por tua infinita misericórdia e por tua maravilhosa graça. Por isso, ó Deus, uma vez mais eu me escondo atrás de ti. Abre a porta da palavra, fala aos corações nessa noite, que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado para sempre. Amém. Amados irmãos, todos nós conhecemos esse texto, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Alguns pregadores traz como o capítulo das perdas. São 3 histórias a qual Jesus profere. Ele estava pregando dentro de uma casa, e dentro dessa casa havia 2 grupos que nós lemos aqui no versículo 1. O primeiro grupo, publicano, e o segundo grupo, os pecadores. E nesta casa Jesus está anunciando acerca do teu reino, quando chega mais 2 grupos. E esses grupos que chegam eram os escribas e fariseus. E esse grupo que chegou não quis entrar na casa, porque quando eles olham dentro da casa, eles veem que Jesus está com a casa cheia de pecadores. Ele vê que Jesus está com a casa cheia de publicanos. Quando nós lemos o capítulo 19, nós vemos que Zaqueu faz um esforço tremendo para saber quem era Jesus. Mas nós só vamos entender esse esforço do capítulo 19 quando nós lemos o capítulo 15. Jesus estava pregando acerca do arrependimento, acerca do novo nascimento, acerca do reino dele, e os publicanos estavam se convertendo a Jesus, estavam começando a seguir a Jesus. E como funcionava isso? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu se reportava ao governo romano, porém Zaqueu tinha autoridade sobre os publicanos. Eram pessoas delegadas por Zaqueu para coletar impostos nas províncias, aldeias, vilarejo. Então esses homens que era coordenado por ele, ouvindo a palavra do Senhor, começaram a se converter e começaram a se entregar a Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo. Foi um prejuízo tremendo, a ponto de Zaqueu querer conhecer Jesus e não ter como chegar perto de Jesus por causa da multidão. Ele subiu na árvore e falou: eu preciso saber quem é esse homem que está me dando prejuízo, quem é esse homem que está convertendo todos os meus trabalhadores. E quando ele sobe na árvore para ver quem é Jesus, Jesus o chama pelo nome. Aleluia, porque Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. No capítulo 15, os publicanos estão ouvindo a palavra do Senhor. Jesus está falando com os pecadores. Aí chegam os escribas e fariseus. Os fariseus achavam que era melhor do que aqueles que estavam dentro da casa. E o Senhor Jesus Cristo começa a falar uma parábola. E esta parábola foi dividida em 3 assuntos, mas é o mesmo assunto. Jesus começa a falar sobre a parábola da ovelha. O maior patrimônio de um pastor é a ovelha.
Todo o trabalho é feito por causa da ovelha. E o Senhor Jesus Cristo, ele começa dizendo: olha, o pastor ao final do dia foi fazer a contagem, e quando ele fez a contagem faltou uma ovelha, e ele deixou as 99 no aprisco e saiu ao encontro da ovelha perdida. Quando nós lemos esse texto, parece que uma vale mais do que 99. Não, ele deixou as 99 em segurança. Ele deixou as 99 pastoreada. Ele deixou a 99 em um lugar seguro. Mas ele saiu a procurar a ovelha perdida. Por quê? Porque o maior patrimônio do pastor é a ovelha. E ele vai para os alados, ele vai para os lugares espinhosos, e ele encontra a ovelha enroscada. Ele encontra a ovelha gemendo, tremendo de frio. Ele cura as feridas, coloca ela nos ombros e vem alegre. E quando ele vem alegre, ele festeja, porque ele achou a ovelha perdida. Aleluia. Ele continua dizendo que uma mulher estava dentro de casa, e a mulher perdeu a dracma. E quando nós lemos isso, nós que somos do lado de cá, nós não valorizamos muito a cultura do Oriente Médio. Quando uma jovem era entregada ao casamento, o pai lhe dava algumas moedas, seja de ouro, de prata, algo de valor. Isso era chamado dracma. Essa dracma era como se fosse um fundo de investimento que o pai estava fazendo na vida da filha. Se o marido dela fosse para a guerra e ele morresse, e ela não tivesse um filho para lutar por ela, ela tinha a segurança da dracma. Então era guardado. As mulheres faziam colar, as mulheres faziam pingente, outras guardavam em caixas. E de repente ela foi olhar a sua dracma, ela viu que lhe faltava uma. Faltava quantas? Ela tinha mais 9. Ela poderia abrir mão dessa uma, mas o texto diz, palavras de Jesus, que ela acende a candeia e ela começa a varrer a casa. Ela não deixa essa uma jogada de escanteio, ela não deixa essa uma jogada ao léu. Ela vai atrás da dracma perdida. E se ela acendeu a candeia, é porque ela foi procurar em lugares escuros, em lugares obscuros, e ela vai debaixo da cama, e ela vai atrás do sofá, e de repente ela acha a dracma. E quando ela acha, ela chama as amigas e faz grande festa, porque achou a dracma perdida. E ele encerra com a parábola do filho pródigo. E ele continua dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais moço chegou para ele e falou: pai, dá a minha parte da herança, que eu vou embora. O texto diz que o pai dividiu em 2 e entregou para eles. Olha que coisa interessante. O pai entrega para o mais moço, mas o mais velho também recebe. O pai entrega para o mais moço, mas entrega a parte do mais velho também. Nós sempre judiamos daquele que foi embora, mas falamos pouco daquele que ficou, mas já tinha recebido a sua herança também. Herança é algo que eu não lutei para ter, é algo que alguém lutou e deixou para mim. Herança, eu não sei a labuta, o sofrimento daquele que conquistou, porque quando eu peguei já estava pronto. O mais moço pega a herança, e o texto diz que ele vai para uma terra longe. Ele quer sair da casa do pai, ele quer sair debaixo da autoridade do pai. Ele não quer ser pastoreado pelo pai. Ele não quer ser confrontado com as verdades do pai. Então ele começa aí, e o texto diz que ele vai para longe, porque ele não quer ouvir opinião, ele não quer ouvir o pastor,
Ele não quer ouvir o seu líder. E ele vai porque o dinheiro traz essa sensação de independência, de segurança. Eu não preciso de ninguém. Ele sai com o nariz empinado, ele sai com roupa cheirosa, ele sai com sandália no pé, e ele vai. E quando ele chega na cidade, ele se entrega aos deleites da vida. Ele mergulha no lamaçal do pecado. E ele vai puxando um abismo, puxando o outro, um abismo, puxando o outro. Irmãos, aqui não tem só lá para as bandas de Rio Claro, aquele amigo por conveniência. Gosta de você pelas facilidades que você proporciona. Gosta de você porque vem de carona no seu carro. Gosta do senhor, pastor, porque o senhor abre portas. E o dia que você falar um não, você se torna a pior pessoa do mundo. Você já não presta mais. A minha avó, pouco estudo, analfabeta, tadinha, sergipana, abençoada até a tampa. Ela era uma filósofa. Ela falava: na boca de quem não presta, ninguém nunca vai valer nada. As pessoas vão falando e vão falando e vão surrando e vão jogando o nome na lama daquele que tanto ajudou, daquele que desgastou o tempo, daquele que desgastou o seu emocional. Eu estou começando agora, eu estou há 12 anos dirigindo igreja, mas há um desgaste, pastor Josinei, muito grande, psicológico, há um desgaste emocional muito grande, porque enquanto muitos dormem, nós estamos acordados pelo Espírito de Deus para orar por alguém. E esse moço abre mão de todo esse cuidado e acha que lá fora tem um mundo melhor. Ele acha que lá fora ele vai ser mais compreendido. E não se escandalize que eu vou te dizer, está tão difícil pastorear nos dias de hoje, porque você dá uma apertada aqui, já tem um na esquina ali querendo abraçar. E ele chega, ele tem amigos, festa, e ele paga rodada de cerveja para todo mundo. Ele vai pagando e todo mundo: você é o cara, você é demais, você. E ele vai tirando dinheiro, ele vai tirando dinheiro, ele vai tirando dinheiro. E de repente ele põe a mão no saquetelzinho, não tem nada, acabou tudo. E os amigos começam a se afastar. Esses dias eu conversando com um jovem da igreja, eu falei, ele falou que queria ir para o mundo porque ele queria, ele tinha uns amigos. Eu falei: pois bem, você já foi na frente de um presídio? Ele falou: nunca fui, pastor. Eu falei: na fila de um presídio você encontra duas pessoas, a mãe e a esposa. Você não encontra os parça, você não encontra o fechamento, você não encontra os amigos. Está lá a mãe, que viaja às vezes 7, 8 horas, com uma sacolinha, levando fruta, levando bolo, levando, porque a mãe não desiste, o pai não desiste, mas o amigo desiste. E de repente ele tem que vender as sandálias, ele tem que vender a roupa, e ele vê que ele está maltrapilho, mal cheiroso, e ele agora tem fome. E ele vê que a única oferta de trabalho é para apacentar porco. Irmão, eu morei no sítio, eu cresci no sítio. Se tem uma coisa terrível de você cuidar, é de porco. Porco não olha para cima, porco não te obedece, porco te ataca, gosta de te morder, come tudo que não presta. Agora não, agora tem os frigoríficos. O porco é tudo criado na ração. Na minha época, tudo que sobrava dava para o porco. Você podia lavar, pastor Josinei. Meu pai fez um concreto assim e lavava o chiqueiro, mesmo assim cheirava porco. E de repente ele abriu mão da casa, do ambiente, do banquete, para estar mergulhado num negócio desse. Mas o texto diz que ele olha e ele cai em si, e ele lembra que na casa do pai, aleluia, o mais menor, o menorzinho, come pão à vontade. Ele lembra que na casa do pai ele é pastoreado. Ele lembra que na casa do pai tem calor humano. E ele fala: primeira atitude, eu vou me levantar. Eu não nasci para viver no meio dessa sujeira toda. Eu não nasci para viver maltrapilho. Eu não nasci para ser motivo de chacota e vergonha para ninguém. Primeira coisa, eu vou me levantar.
e eu vou em direção à casa do meu pai. Ele sabia o caminho, ele conhecia o caminho. E eu vou chegar para ele e vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Sabe onde nós não damos importância como crentes? Achamos que quando pecamos vamos chatear somente o pastor e esquecemos que estamos pecando contra Deus. E no coração dele: eu pequei contra os céus e eu pequei contra o Senhor. E ele levanta e ele vai em direção à casa. Agora, irmão, imagina a mente desse moço. Só que quando ele está chegando, o pai sai correndo em direção a ele. E o pai correndo abraça ele. E alguns biblicistas dizem que o pai abraçou para que ninguém tacasse pedra no filho, porque o filho desonrou o pai. Ele tinha que ser apedrejado, ele tinha que ser morto. E o pai correu em direção a ele, abraçou, porque um inocente não podia pagar pelo culpado. Então o pai abraçando, ninguém podia atacar pedra. Hoje o Espírito de Deus tem abraçado pessoas aqui. Hoje o Espírito de Deus tem. Você acha que as pedradas estão chegando em você? Não! Tem um pai que te abraçou, que assumiu a responsabilidade para te ver em pé, que assumiu a responsabilidade para te ver louvando aqui, que colocou a cabeça em risco para que eu e você estivesse aqui nesta noite. O pai beija, o pai abraça, o pai grita: mata o bezerro cevado, que hoje vai ter festa nessa casa. Eu sinto o dono da igreja aqui. Hoje vai ter festa nessa casa. O mais velho vê o alvoroço, vem correndo e pergunta: o que está acontecendo aí? É o seu irmão, ele voltou. É? E seu pai fez festa, e seu pai matou o bezerro cevado. Entre, vem, se ela... Não entro não. Jesus estava dizendo essa história para os fariseus que queriam ficar do lado de fora. Jesus estava na porta, do lado de dentro, publicanos e pecadores. Jesus na porta e os fariseus e escribas do lado de fora. Jesus está dizendo: está tendo uma festa aqui dentro. Se eu fosse vocês, eu entrava. Está tendo uma festa aqui dentro, está tendo pão com abundância aqui dentro. Se eu fosse vocês, eu entrava. Tem pessoas que entendem, o salmista diz: vinde, provai e vei que o Senhor é bom. O provai não é você fazer prova da santidade, do poder de Deus, não. É você experimentar, é você degustar. Tem pessoas que entram na igreja, sente o cheiro, sabe que é bom, mas não prova. Mas tem aqueles que chegam, sente o cheiro, experimenta e fala: ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Eu finalizo com esse testemunho. Pastor Josnei, eu tenho um irmão mais velho. Ele foi o único que teve a maior oportunidade da vida dentro de casa. Ele tinha um dom, e foi um dom que ele nunca fez um curso, de mexer com a parte elétrica e mecânica de carros. Ele conseguia assim desmontar o carro mais complexo que você imaginar. Sistema elétrico, foi um dom. E meu pai, vendo isso, chamou e falou: Anderson, o pai tem um crédito e eu quero montar uma loja para você, e você vai ser alguém. E com o dinheiro que você ganhar, nós vamos investir nos seus demais irmãos. Oh, irmão, que projeto. Meu pai monta a loja faz fila para ser atendido. Deus começa a soprar o nome dele, Deus começa a abrir a mente dele, e ele começa a ganhar muito dinheiro. E a empresa estava no nome do meu pai deixava cheques com ele, tudo assinado na confiança. Mas ele um dia se perdeu. Ele se perdeu e ele gastou 40 cheques do meu pai em valor astronômico, sem fundo. Ele entrou para a prostituição, ele se perdeu de uma maneira e fechou a loja. Meu pai nunca gostou de dever para ninguém, sofreu um infarto. Eu me lembro, nós adolescentes, a correria, e conseguimos socorrer meu pai a tempo. E esse irmão sumiu por anos. Conheceu uma moça, se ajuntou, muito gente boa. E um dia meu pai, eu já casado, com filhos, meu pai chegou e falou: Ralf, eu preciso que você
leva o pai para Capivari, eu preciso ver o seu irmão. Pastor Josnei, eu confesso para o senhor, eu falei, meu pai vai falar tudo que está aqui, ó, entalado. E se o meu pai não falar, falo eu. E peguei, fomos. Cada quilômetro que chegava, eu falava, hoje a fatura vai chegar para você. Hoje você vai pagar tudo que você fez a gente sofrer. E fui com a síndrome do irmão mais velho. Quando estava chegando na cidade, meu pai falou, liga para ele, fala que a gente está chegando, que ele vai nos esperar na porta da cidade, na entrada da cidade. Eu falei, pai, liga o senhor que eu não liga aí, filho. Aí eu liguei. Rapaz, onde você está? Grosso, mais grosso que as paredes da igreja. Onde você está? Ralf, eu estou aqui na entrada da cidade, estou com um carro tal, esperando vocês. Aí chegamos lá, ele todo sujo de graxa, que ele tinha acabado de descer um motor de um Citroën. Todo sujo, pastor Josnei. Eu olhei para o meu pai, as lágrimas começou a cair. Eu falei, ele está com tanta raiva que ele está chegando a chorar. Eu falei, agora ele vai pagar tudo que ele fez. Quando chegamos na frente da casa dele, é como se fosse uma chácara assim. Meu pai não esperou eu parar o carro. Meu pai abriu a porta e eu falei, agora vai pegar. Meu pai já vai dar uma voadora. Meu pai correu em direção, e ele ficou assim, apreensivo. Meu pai agarrou ele. E ele todo sem jeito, que estava sujo, ele tentava empurrar meu pai vinha aqui e beijava ele, e pulava com ele, e abraçava ele, e beijava ele. E nós entramos para casa, eu falei, eu não estou entendendo é nada. Meu pai chegou e falou, tem um supermercado aqui próximo? Ele falou, tem, pai, alguns quarteirões aqui. Vamos lá, nós vamos fazer um churrasco. Eu falei, eu não estou entendendo. Meu pai entrou no mercado abraçado com ele. E a turma, Anderson, quem é? É meu pai. Esse é meu filho. Meu pai beijava, pastor José. Esse é meu filho. E eu, pastor de igreja, lá atrás, ninguém me apresentava. Eu falei, está errado esse negócio, Deus. Hora de ir embora, almoçamos, e eu com aquele azedume dentro de mim. Almoçamos. E ele meio receoso de olhar para mim, de falar comigo. E eu também, era bom que nem olhasse naquele momento. Hora de ir embora, meu pai coloca a mão no bolso. Meu pai tinha acabado de receber uma benção do governo. Tirou um punhado de dinheiro, entregou, falou, meu filho, está aqui para você. Se você precisar de alguma coisa, e se faltar alguma coisa, liga para o pai te ajuda. Beijou ele. E nós entramos no carro no final da tarde. E eu via meu irmão chorando, se acabando de chorar, dando tchau pra gente assim. Eu já ergui os vidros, liguei o ar e falei, eu não quero nem conversa, eu não quero nem saber. A hora que nós andamos 10 quilômetros, o Espírito de Deus falou, quem você pensa que você é? Você estava desse jeito, você estava sujo, você estava maltrapilho, você ofendeu a minha santidade, você feriu meus princípios. Mesmo assim eu apaguei as suas transgressões. Eu fui ao teu encontro, eu te abracei, eu coloquei roupa nova, eu te dei um bom nome. E por que você não consegue perdoar o seu irmão? Eu falei, pai, eu preciso voltar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque todo esse movimento não foi para trabalhar nele, foi para trabalhar em mim. Eu preciso voltar. E eu voltei. Quando eu cheguei, ele estava em lágrimas. Ele fechou o portão e disse para a esposa, o Ralf veio aqui e ele não me deu um abraço. Como eu precisava do abraço dele. Cheguei lá, abracei ele. Meu pai abraçou, começamos a falar em línguas estranhas, começamos a profetizar. Foi uma festa espiritual. Deus está chamando. Entra para a festa. Entra para a festa. Essa pessoa que te feriu, que te machucou, que você está guardando há anos, larga isso aí de lado. Tem pão, tem vida. Entra para a festa. Entra para a festa. Sai do lado de fora. Tem milagre para você. Tem milagre para
para você, está carregando um fardo pesado, o seu corpo já está dando sinais, dizendo: eu não estou mais aguentando isso, coloque isso para fora. Hoje é noite de perdão, você vai entrar, você vai comer pão, você vai participar do sangue, você vai ser renovado, você vai sair daqui outra pessoa mais leve. Eu vou te dar um minuto para você glorificar a Jesus. Eu vou te dar um minuto para você glorificar a Jesus. É algo na infância que te fez sofrer, que te trouxe uma marca. É aquele amigo que te traiu, e você está carregando isso, e isso está ferindo, e você está machucando inocentes. Jesus está dizendo: entra aqui que aqui tem festa. Entra aqui que aqui tem pão. Entra aqui porque aqui tem presença. Nós estávamos indo, irmã Adriana, da cidade de Piracicaba. Já era quase meia-noite. A minha esposa viu uma prostituta na frente da ArcelorMittal, perto do Senai, ali na entrada. E eu passei, minha esposa falou: volte, eu preciso falar com essa moça. Eu falei: Daniela, meu bem, é meia-noite, não é hora de evangelizar ninguém. Nós vamos parar de falar com essa mulher. Vai parar a polícia, vai sair a notícia, o telefone do pastor vai tocar: pastor da Assembleia de Deus é preso por prostituição, tráfico de não sei o que, não sei o que. Eu já estava pensando lá. Ela olhou para mim e falou: qual é o risco que eu tenho que correr por uma alma? Fizemos o contorno, voltamos, e quando chegou a mulher com os trajes de mulher da vida, ela encostou no vidro e falou: olha, programa aí com mais gente é mais caro. Minha esposa olhou para ela e falou: caro foi o preço que Jesus pagou por sua alma. Eu sou crente e vim falar do amor de Deus. Aquela mulher começou a chorar. Ela começou a chorar, e de repente ela falou assim para a mulher. A mulher falou: não tem salvação para mim. Não tem salvação para mim, porque eu fui abusada quando pequena, e daquele dia para cá eu não respeito mais o meu corpo não é meu. E minha esposa orou por ela, falou do amor de Jesus por ela, e uma frase que ela falou que impregnou a minha alma: como que Deus não está perto de você? Deus está mais próximo de você do que de mim. E eu olhei para ela: como assim? Nós somos crentes, pastores de igreja, como que Deus vai estar mais próximo de uma prostituta do que próximo de um pastor? Ela olhou para aquela moça e falou: meu esposo, já somos salvos, mas Jesus quer te salvar, por isso que Ele está perto de você. Você está esperando o que para entrar na festa? Você está esperando o que para soltar essa língua estranha? Que desde quando você ficou com rancor, você nunca mais falou em mistério com Deus? Você está esperando o que para abrir essa porta e falar: Jesus, entra aqui dentro, faça uma faxina, limpa aquilo que te desagrada. Deus tem milagre para você, tem maravilha para você.